E um belo dia ela recebe a visita do anjo chamado Gabriel. E Gabriel começa ela a dizer assim: salve a graça do Senhor, bendita és tu, o fruto do teu ventre. E aquela mulher diz assim: como que pode isso acontecer? Seus olhos despojados de um varão chamado José. E ela olha e começa a falar assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. E eu sou Gabriel e assisto tudo diante do Senhor. E o que vai vir do seu ventre será chamado o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Aleluia. Conselheiro, Emanuel, o grande Adonai. Glória a Deus. Ele será grande e nunca será tirado do seu trono. E Maria diz assim: não se cumpra em mim a vontade do Senhor. E Gabriel volta para o céu. E um belo dia ela fala assim: vou visitar minha prima Isabel, que era considerada como estéril. O que é a especialidade de Deus? É o impossível. Uma mulher que já era avançada em idade, Isabel, que não tinha possibilidade de gerar, e o Senhor fez ela gerar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece nessa história? Maria vai visitar sua prima, e quando ela chega e pede para ser anunciada, a criança que já no ventre de Isabel começa a saltar de alegria e diz: felicidade, o que é isso? E ela diz assim: quando ouvi a saudação da tua chegada, o meu ventre entrou em felicidade. E ela diz assim: por quê? A mãe do meu Salvador veio me visitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a especialidade de Deus é o impossível. Para nós tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós sabemos que basta uma palavra que Ele liberará no céu para nossas vidas, o milagre acontece. Nós sabemos que tudo isso é para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Nós temos uma causa na mão do Senhor, pensando: Senhor, é tão difícil, nada vai acontecer. Mas eu costumo dizer que Deus trabalha nos mínimos detalhes que a gente não enxerga mais, que a gente não consegue mais alcançar a nossa visão humana. Mas quando nós pedimos: Senhor, entra na nossa causa, Ele entra, irmãos. Porque, louvado seja o Senhor, estou dizendo isso nessa noite. Faz exatamente 7 meses que eu fiquei parado, desempregado. E conversando com Deus, e a minha esposa que está presente nessa noite, ela que me acompanha em todos os momentos, ela falou assim: filho, fica calmo, Jesus vai abrir a porta. Mas às horas nós sabemos que a responsabilidade pega nos nossos ombros, como homem. E eu comecei a falar: Senhor, a tua palavra nos diz sobre o ouro e da prata. E o Senhor diz que jamais deixa a sua descendência mendigar o pão. E conversando com Deus, falando com Deus, subindo no monte e pedindo uma resposta ao Senhor. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Se tiver alguma coisa, fale. Porque, irmãos, é muito bom quando você reconhece que você não é nada na presença do Senhor. Porque nós somos barro na mão dEle. E somos moldados e aperfeiçoados por Ele. E por isso, muitas das vezes, nós pensamos: Senhor, está sendo tão impossível de acontecer um milagre. E nessa trajetória, eu falando com o Senhor, conversando com o Senhor, e muitas vezes indo pregar e o coração triste, porque falando com o Senhor, a minha casa, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha família, preocupado com algumas coisas. Mas, irmãos, todo momento que eu pensava que estava tudo perdido, sempre Deus providenciava alguma coisa, sempre Deus enviava um pão, sempre Deus enviava um alimento, sempre Deus enviava um recurso. Até o mês de março desse ano, eu falei: Senhor, até o meu aluguel o Senhor proveu, muito obrigado. Mas chegou um momento que eu falei: Senhor, e agora? O que vai ser de mim? E um dia estou em casa, descansando no sábado, aí entra um WhatsApp estranho no meu telefone, de uma pessoa que dizia se passar por uma empresa. Meu coração se alegra. E o meu coração começou a se alegrar, e eu comecei a me esposa com seu filho: será que é verdade mesmo? Porque hoje é sábado. Aí eu falei que isso é verdadeiro, eu não trabalho sábado. E conversando com ela, e ela falou assim: vamos orar. Irmãos, a coisa mais chata que eu descobri que não era de uma igreja. Aí o que aconteceu? Fui para a casa da minha sogra comemorar o aniversário dela de 80 anos. Comemorei com ela, tranquilo, passei o dia leve. Mas quando chegou a noite para descansar, começou a me dar uma dor de cabeça fortíssima. Eu falei para ela: filho, dor de cabeça. E ela percebeu: você está passando uma noite assim. Aí tomou uma de pirona. Aí a minha neta que não para, que é uma benção, a minha neta vai vir e falou para mim assim: vovô, eu não chamo assim, papai, eu sou cadê? Eu falei: não, eu vou dar legal,
no meu campo. Aí passou um dia, chegou a tarde, na quinta-feira, eu fui almoçar, irmãos. Quando eu fui almoçar, minha esposa acabou de me dar o almoço, eu comecei a puxar o balão, não vinha. Eu falei assim, que negócio é esse? Aí minha sogra falou assim, meu filho, quando eu fiz a pressão, aí perto de casa, fui, irmãos, nesse pulso estava 20 por 10, irmão, e aqui 17 por 10. E eu falei, Senhor, e eu começou, a minha mãe estava ali acelerada, eu senti como se estivesse embarcando mesmo. E a minha da farmácia falou para a minha esposa assim, olha no seu esposo, porque senão pode piorar a situação. E chegando ali, puxa, foi isso. Eu falei, Senhor, que livro a mim o Senhor me deu. E continuando desempregado, eu vou para o Senhor. Aí, segunda-feira agora, eu conversando com minha mãe estava resolvendo umas coisas dependentes dela mesmo. Eu falei, mãe, a senhora está muito preocupada para poder ir comigo lá em Campos Elíseos? Eu falei, não, vamos lá. Levei o currículo de manhã. Quando foi me dizer, o telefone toca. É o senhor Geraldo, eu disse, sou eu. Veio aqui para o senhor preencher uma ficha conosco. Nós preencher a ficha, no caso do mercado. Eu vou até outro mercado ainda. Aí eu fui na segunda-feira, deixa eu ir para essa mesma, na outra empresa, na Bela, que faz a coleta de lixo aqui no nosso bairro. E para onde? Para o nome do Senhor. Mas hoje eu fui lá. Assinei a minha admissão, o valor do Senhor. Amanhã eu vou fazer meu exame admissional. Então, irmãos, Deus cuida da nossa casa. Então, eu venho agradecer ao Senhor. Porque para Deus, nada é impossível. Para nós é impossível. Mas a nossa especialidade é fazer o quê? É orar e também ter uma ação. Porque como nós aprendemos, toda ação gera uma reação. Então nós sabemos o quê? Basta você confiar, acreditar no Senhor, das causas impossíveis. Aleluia! São 7 meses, irmãos, que eu passei junto com a minha esposa. Minha mãe também me acompanha nessa parte também de chorou muito, também calma, controla suas emoções. Mas o que vai ser, filha, mãe? Está tudo no controle do Senhor. Eu sempre falo para minha mãe, não precisa se desesperar. Eu sempre, o Senhor me deu para o céu, então não deixa o céu cuidar de mim. Eu sempre falo isso para ela, eu vejo como Ana. Eu sou o Samuel, ela é Ana. Me deu, então deixa na mão do Senhor, deixa comigo. Deixa ele comigo que ele trata. Então, irmãos, o que é isso? Quando você confia em Deus, o milagre acontece. Ele não te veste, ele te calça, ele cuida da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós pensamos que já tudo perdido, mas a última palavra não vem do homem, vem do Senhor. Glória a Deus! Por isso que como Maria diz, hoje diz para melhor, para Deus nada é impossível. Pode faltar um pão, mas alguém vai dar lá na sua casa de uma. É a senhora? Sim. Toma um bolachinho. Não pedi não. Toma aqui hoje, estamos na sua casa. Não, Deus faz assim. Deus, ele muda a nossa história por completo. E basta nós se enquadrar no que ele quer. A diretriz do céu é diferente da diretriz nossa humana. Porque a diretriz humana vai ter um certo ponto, mas a diretriz do céu ela continua constantemente. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Continue orando sem cessar. Continue acreditando no seu milagre, porque o seu milagre tem data e hora certa para acontecer. Glória a Deus. Você acreditar. Muitas vezes pensando, Senhor, mas ele não tem nada contigo, não tem compromisso contigo. Ei, está nas mãos de Deus. Tem uma nossa irmã, que eu estou da Laurete, que é diz, como Deus tem promessa para executar na vida da gente, vai além do sobrenatural, é algo inédito, irmãos. Tudo que Deus faz é inédito. Pode não ter certeza. Muitas pessoas não você está vivo, você está com saúde, você está sendo calçado, vestido, qualquer irmão, já vimos o quê? Assim como ele veste o rio no campo, que não semeia, que nem cega, ele cuida, o que dará de mim de você? Aleluia! Ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus sonhos. Glória! Aleluia! Calma, fique tranquilo, eu estou dentro do contexto. Mas nada foge do contexto do Senhor. Muitas vezes nós pensamos, Senhor, é difícil, mas nada é impossível para Ele. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou mais uma vez. Eu até falei para a filha, eu preciso ir embora. Eu pensei, irmãos, a minha mente, pastor, ela sendo tão rápido, que eu falei, Senhor, se eu fosse o filho dela comigo. Mas o Senhor falou assim, não, ainda não. Aí eu não executei, porque executar, então eu falei, tá bom, muito obrigado por mais um tempo aqui. Mas, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, Ele faz por nós. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida dos nossos. Os nossos podem estar dizendo assim, eu não quero conhecer a Jesus. Como eu estou dizendo para o Senhor, a
minha querida sogra, é bicho, TJ, eu vou falar com a minha sogra, quero falar com a senhora,